capítulo 21, versículo 22 ao 24. Você que não trouxe Bíblia ou tem dificuldade em achar, Escola de Discípulos vai ser, vou voltar a falar. Você que não achou, você pode acompanhar no telão. Amém? Assim, 1, 2, 3 e... 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 22 ao 24. Então disse Davi a Ornã: dá-me o lugar da eira pelo seu valor, para eu edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse esta praga de sobre o povo. Respondeu Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça, rei meu senhor, o que lhe parecer bem. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de cereais. Tudo dou. Mas o rei Davi disse a Ornã: não, antes quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Amém? Feche seus olhos. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós abrimos a Tua palavra, Deus, e sabemos que ela tem sido revelação a todo momento para cada um de nós. Que ela possa ser broquel neste momento, que ela possa invadir o nosso coração, quebrar todo o nosso discernimento contrário, lançar para longe toda a desconfiança, meu Deus, toda a ausência de fé, e que Tu possas falar poderosamente com cada um de nós sobre o preço necessário que nós precisamos para andar contigo. Consagramos tudo a Ti, Deus, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem de hoje, rapidamente, espero eu, é: eu sou o responsável pela minha vitória. Eu sou responsável pela minha vitória nesse ano. Você é responsável pela sua vitória esse ano. Ainda que nós saibamos que o Senhor, Ele tem nos protegido, Ele tem nos dado a direção necessária durante esse ano, eu e você, nós somos responsáveis. Quantos daqui de nós sonhamos tantas coisas maravilhosas no início de 2014? Quantos de nós, até de uma forma de superstição, e pega ele mesmo, pularam as ondinhas lá na praia? Quantos de nós apresentamos o nosso coração a Deus e falamos: Deus, esse ano vai, esse ano eu vou arranjar minha varoa e meu varão, esse ano eu vou comprar minha bike, vou comprar minha moto, vou comprar meu carro, esse ano, o que mais vocês pediram aí? Vou comprar meu iPhone 7S. Esse ano eu vou pagar a conta do cartão que eu gastei no Natal de 12 vezes. Quantos de nós traçamos milhares de objetivos para nossas vidas durante esse ano? E quantos de nós, de repente, fomos frustrados quanto a esses projetos? Quantos de nós fizemos um projeto ano passado e não deu certo, como por exemplo: Senhor, esse ano eu vou emagrecer. Senhor, esse ano eu vou, no primeiro dia, quando voltar tudo, eu vou entrar na academia. Quantos daqui, antes de virem para cá, falaram: Senhor, eu chutei o balde no Natal, comi de tudo, comi até o que eu não devia, comi demais, mas segunda-feira, pode me esperar, eu estou lá na academia. Não interessa quanto custa a academia. Estourou alguém aí. Não interessa quanto custa, eu vou fazer. Mas quantos de nós fomos frustrados com todos esses sonhos que nós apresentamos em 2014? Se tem uma palavra que era para cansar a gente, era essa palavra antes de projeto de vida. Está chegando o projeto de vida, a gente começa a pregar sobre as mesmas coisas. A gente só muda a palavra, mas a gente não usa, a gente continua usando praticamente os mesmos tópicos, falando de tudo aquilo que a gente apresentou para Deus, tudo aquilo que era até de Deus para as nossas vidas, e a gente não cumpriu. E por isso, eu queria relatar um pouco o que aconteceu antes dessa palavra que nós lemos aqui, que foi direcionada através da vida do rei Davi. A palavra de Deus diz no versículo 1,
que Deus, que na verdade ela fala que o inimigo, ele incitou Davi a fazer algo. Lá em 2 Samuel a gente vê que a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele fez com que isso entrasse no coração de Davi. O que isso nos mostra? Que Deus de alguma forma ele permitiu que o inimigo, ele tivesse acesso a Davi, e Davi ele foi incitado a fazer algo. E o que Davi foi incitado? Davi foi incitado a fazer um censo. Que é o censo? Ele queria fazer a contagem do povo. Tem algo errado nisso? Não, não tem, mas Deus não pediu para que ele fizesse. Anteriormente, quando a gente vê no livro de Números, Deus pediu e Moisés fez assim. Ele contou o povo. Isso de alguma forma fez com que Deus ele se desagradasse. Só que Davi ele teve até oportunidade, porque Joabe chegou com Davi e disse: Davi, preste atenção no negócio, não é bom que você faça isso. Olha aí o povo, é incontável o teu povo, é maravilhoso, tu não precisa disso. E Davi, cabeçudo, ouviu o conselho, mas falou: sabe o que mais? Pode fazer, que é isso que eu quero. E aí a gente vê mais à frente que Davi, como muitas vezes na palavra, não é à toa que a gente conhece Davi como aquele homem segundo o coração de Deus, porque ainda que ele viesse errar, ainda que ele viesse pecar, é aquele que fala: Senhor, não afasta o teu espírito de mim, não me permite andar sem a tua presença. E ele arrepende-se com o seu coração, ele apresenta seu coração como alguém que humildemente diz: Senhor, eu fiz besteira, mas eu estou aqui para me arrepender. Só que, assim como cada um de nós, para tudo há consequências. E Deus, através do profeta, dá uma direção para Davi, que ele teria uma escolha a fazer entre 3 consequências. E as 3 eram devastadoras, mas ele podia escolher entre as 3 consequências. E uma das que ele escolheu, talvez tenha sido a mais acertada. Ele escolheu estar nas mãos do Senhor. Ainda que fosse algo duro e difícil, ele escolheu estar nas mãos do Senhor. Só que o grande problema com isso é que as nossas consequências, ainda que nós apresentemos ela perante a Deus, elas têm a tendência, e isso aconteceu com o povo, ela tem a tendência não só de destruir as nossas vidas, mas destruir a vida das pessoas que estavam por perto. E o povo sofreu junto com isso. Não foi só Davi que sofreu, o povo sofreu. E aí Davi, ele se humilha novamente, mas ele se humilha de uma forma totalmente diferente. E ele se coloca na brecha. E Deus direciona Davi para edificar o templo. O que futuramente esse templo, na verdade, era um altar. E futuramente isso seria o templo de Deus construído pelo seu filho. E por isso nessa noite, eu queria trazer apenas 4 tópicos para vocês. E dentro desses 4 tópicos, algumas direções para as nossas vidas quanto a esse ano que vai iniciar. O primeiro deles é: não invista em um projeto sem a direção de Deus. Nós vemos na palavra que Davi, ele fez um censo contra a vontade de Deus. Eu te pergunto, que mal tem nisso? Sabe qual é o mal que a gente às vezes faz na nossa própria vida? Davi, na verdade, ele não queria a presença de Deus sobre a vida dele naquele momento. Ainda que ele soubesse que Deus poderia fazer tudo para ele, que Deus podia direcionar ele em tudo, e que Deus estaria à frente de tudo e direcionaria ele no melhor caminho, Davi, ele tomou a decisão de fazer um censo, porque ele queria confiar nas mãos humanas. Davi, ele queria saber qual é o poderio bélico dele. Joabe, ele se tocou disso, estava dando a direção para ele: tu não precisas disso. É como se ele falasse: Deus é contigo. Sabe aquele momento que você começa a se pegar em pessoas e Deus só fala para ti: presta atenção no negócio, confia em mim, te desliga disso, confia só em mim, que eu sou o suficiente para te passar por cima desse problema, eu sou o suficiente para essa bênção chegar em ti em 2015. E Davi, ele fez diferente. Por quê? Porque a forma dele de chegar na bênção era a forma dele, agindo por mãos humanas, não era a forma de Deus. E ele tirou o Deus da bênção de perto. Ele falou: já que Deus ele vai me abençoar sempre, eu sou o segundo coração dele, eu vou fazer dessa forma. Sabe por quê? Se tiver alguma guerra, se tiver algum conflito, eu sei que o meu povo está aqui e ele vai interceder por mim. E é um dos grandes problemas que acontece com a gente. Não tem problema em cada um de nós querermos fazer administração, por exemplo, das nossas finanças. Isso é um exemplo que a gente pode ter. Imagine,
você guardou uma boa quantia em dinheiro. Você guardou de repente uns 50 mil reais e você se programou muito em 2014 e você falou, esse ano é o ano da minha bênção. E aí você não apresentou isso para Deus. Você não falou, Deus, eu vou comprar um carro. Qual é o carro que tu acha que eu mereço? Qual é o carro que tu acha que eu devo comprar? Deus é o tudo, Deus de tudo grande e tudo pequeno. E aí você não apresentou. Aí o que acontece? De repente você compra um carro. Aí você chega aqui na igreja e aqueles irmãozinhos que mal te tratavam, não te tratavam nem bem, você chega, baixa o vidro, bota o som, ainda começa a tentar humilhar de alguma forma. Olha aí, irmão, andando na bike, olha eu aqui, Deus me abençoou. É esse tipo de coração que Deus ele queria evitar quanto a Davi. Porque ainda que Davi tivesse o coração segundo a vontade de Deus, Davi naquele momento, ele não estava preocupado com o que Deus ia querer ou se Deus ia estar perto dele. Ele estava preocupado com o poderio bélico que ele ia ter e o quanto ele seria temido perante as pessoas, por causa daquele poderio e não por causa do nome do Senhor. Então, não tire Deus e não despreze em nenhum momento a direção de Deus sobre a sua vida. Apresente para Ele esse seu projeto, apresente para Ele esses seus sonhos. Número 2, não despreze um bom conselho. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há muita sabedoria. Sabe o que significa? Joabe, em determinado momento, ele chegou com Davi e falou, Davi, não faz isso, cara. Isso não é bom que você faça. Sabe quem são essas pessoas? Às vezes são os seus pais. Às vezes são os seus líderes. Às vezes são amigos seus. Às vezes são irmãos seus. Às vezes são pessoas da igreja que você até respeita, mas que naquele momento você quer algo e você não quer se reportar a essa pessoa. Davi fez vista grossa sobre o conselho de Joabe, e naquele momento Joabe estava sendo um homem de Deus. Quem tem sido o seu Joabe? Quanto você ouviu nesse final de ano, e como nós vemos histórias extremamente tristes, de filhos, que o pai diz assim, meu filho não vá, não saia, e o filho sai, e nesse dia o filho é assaltado, nesse dia o filho é assassinado, e o pai diz, meu filho não te mete com esse tipo de pessoas, e você se mete, e o pai diz, não compra isso meu filho, isso não vai te fazer bem, às vezes fala, não te mete, não compra essa moto, não compra esse carro, a gente fala, não entra nesse trabalho, isso não é para ti, não entra nesse relacionamento, teu líder ele te fala, não entra no teu relacionamento, eu sei que tu queres tantas coisas maravilhosas, mas não faz isso, tu vais destruir a tua vida. Quantas vezes o Senhor fala com cada um de nós, ainda que a bênção esteja preparada para que nós possamos pegar, mas o Senhor fala com cada um de nós e nós desprezamos a multidão dos conselheiros e falamos, não interessa o que vocês pensam, eu estou a fim de fazer isso. Quer saber quando a vontade é de Deus ou não? E eu sempre falo isso para as pessoas e falo quase todo culto que eu prego. A vontade de Deus, ela não é para ser desfrutada só por você. Quanto mais ela é desfrutada pelas pessoas em volta de você, mais é vontade de Deus. Porque Deus ele não é um Deus egoísta, Ele nos abençoa muito. Então aprenda que muita coisa você tem que aprender com os conselheiros que estão querendo te direcionar. Amém? Número 3, assuma a responsabilidade pelos seus erros cometidos. O que aconteceu com Davi? Davi, ainda que ele tenha errado, ainda que tenha sido para a gente talvez algo que não era tão importante, para Deus era importante, porque Deus conhecia o coração dele. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele se arrependeu. Você já se arrependeu das coisas que você fez ano passado? Ou será que você está sendo extremamente soberbo? Você de repente já arcou com as consequências, assim como Davi, ele falou, epa, ainda que as opções sejam devastadoras, eu aceito. Eu quero te dizer quais foram essas consequências. A primeira de todas elas é que durante 3 anos, Deus falou assim, Davi, presta atenção no negócio, tu erraste, tu te arrependeste, e através do profeta ele deu uma direção, tu vais poder escolher dessa forma então entre 3 coisas. A primeira que tu vais escolher, se tu quiseres, é que durante 3 anos, o povo,
ele passará uma fome enorme durante 3 anos. A segunda é que durante 3 meses, tu estarás nas mãos dos teus inimigos, ele te destruirá durante 3 meses. E a terceira é que durante 3 dias, tu estarás na mão do Senhor, e o Senhor destruirá tudo. Virá peste, virá um monte de coisa, depois você pode ler na palavra de Deus. O que você escolheria? Isso é como, de repente, você, digamos, está lá na sua casa. Aí você está lá na sua casa, no bem bom, talvez até seus pais lhe falaram, não faz isso. Aí você está no bem bom lá com seu namorado ou com a sua namorada, no maior pega-pega gospel. Você sabe como é. Você sabe o que não deve fazer. E aí você está lá na estante, imagina, entra um ladrão na sua casa. Ele entra, um ladrão te pega naquele momento. Aí o ladrão, ele te olha, ladrão afastado daqui da Catedral da Família. Ele chega lá e vira para ti e fala, eu te dou 3 escolhas. Primeiro, eu te mato, tu escolhe isso. A segunda, eu mato a tua namorada, ou no caso, o namorado. Ou terceiro, eu mato vocês 2. O que você escolheria? Deus está vendo teu coração. Isso é mais ou menos o que aconteceu com Davi. Ainda que a gente venha brincar, estão para cá, ninguém vai matar você, em nome de Jesus. Ainda que a gente venha brincar, querendo ou não, é isso que acontece. Porque ainda que Deus ele possa nos livrar de muitas coisas, existem consequências para tudo aquilo que a gente faz nas nossas vidas. Mas o que nós precisamos é arcar com a responsabilidade. Não adianta culpar o seu líder, não adianta culpar o seu pai, não adianta culpar a sua mãe, não adianta culpar seu namorado, seu namorado, não adianta culpar o vizinho, não adianta culpar a sua sogra. Eu amo a minha. Não adianta você culpar. Tem coisas que são referentes àquilo que nós fizemos, e nós vamos ter que colher essas consequências. Talvez você nesse momento esteja vivendo essa situação, e às vezes me intriga, e é muito complicado quando alguém chega contigo, depois de ter sofrido alguma coisa, de ter errado muito, e fala, caramba, eu me arrependi muito, eu me arrependo muito, mas me sobraram essas consequências aqui, e eu não sei o que faço. De repente, eu errei e eu estou grávida. Ou de repente, eu errei e aconteceu um acidente, eu perdi tudo, ou morreu alguém, ou enfim. Eu espero que Deus possa nos livrar de uma situação como essa. Só que nessa situação de Davi, 70.000 pessoas morreram por causa do erro de Davi. E foi quando Davi ele resolveu falar para Deus, Deus, me perdoa por isso que eu fiz, Senhor. Me perdoa, agora não faz com que essas pessoas elas venham pagar por aquilo que é necessário eu pagar. Deus, eu não aguento mais isso que está acontecendo, Deus. Que isso possa ser feito para mim, que eu possa fazer algo para que seja renovado. E Deus ele parou. Só que nós vemos que foi a palavra que eu disse para vocês aqui nesse momento. 4º e último tópico, que é que nós devemos pagar o preço necessário. O que você está pedindo para Deus durante esse ano? O que você está esperando de Deus? Você está esperando um relacionamento? Pague o preço por esse relacionamento. Eu dou um exemplo para as pessoas. Eu amava a Gabi. Cadê a Gabi? Ainda amo. Eu amava a Gabi antes de conhecer a Gabi. Aí você pergunta, como é que isso pode acontecer? Porque eu já preparava o meu coração para amar a Gabi antes que ela tivesse pisado até mesmo nessa igreja. Eu nem sabia quem era ela. Eu nem sabia, Deus nem tinha me revelado, nem tinha me mostrado. Só que o meu coração, ele já se motivava a dizer, eu estou me preparando para a mulher que Deus vai permitir que eu tenha uma vida, que eu case, que eu tenha uma família. E eu me preparei dessa forma. E pagar o preço significa não simplesmente você pagar o preço daqui a anos e anos. Ou muitas pessoas estão naquela situação, jogaram na Mega Sena. E Deus me revelou que você, de alguma forma... Deus me revelou... Pensei que nunca ninguém ia falar isso. Sabe o que aconteceu?
você fez o seu joguinho lá, na superstição. Dia 6 é o dia do aniversário daquela mulher que eu sou afim. Dia 12 é o dia que eu vi ela a primeira vez entrando na igreja. Aí você botou todos aqueles 6 númerozinhos. Aí quando você colocou esses números, você falou assim: uma boa cumba, né? Não é macumba. Aí você falou: Senhor, agora nesse momento eu apresento para Ti. Se eu ganhar, aí que vem a barganha. Se eu ganhar na Mega Sena, eu te dou o dízimo e eu ainda te dou uma oferta bem gorda. Quantos de nós não fizemos isso? Sinceramente, ainda te digo mais, sabe o que a Bíblia diz? Que a riqueza acumulada do dia para a noite, ela não procede de Deus. Não estou querendo dizer nada com isso. Você pode continuar jogando, mas se Deus te tocar. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa? É que muitos de nós temos barganhado com Deus, não necessariamente com dinheiro, mas com um monte de coisa. Deus, se tu me abençoares, eu junto com essa varoa que tu vai me dar, aí sim eu vou te servir. Mas, se tu não me abençoares, faz até biquinho, eu não vou te servir. Quantos de nós passamos e sofremos por consequências, por problemas, por lutas, por dores? A nossa bênção, aquela que nós planejamos, não deu certo como nós imaginávamos, e a gente se apresenta a Deus e fala: Deus, eu não aceito isso que tu fizeste. Por quê? Porque você não está disposto a pagar o preço que é necessário. Mas eu creio que de alguma forma, nós nessa noite, nós vamos sair daqui com a certeza que algo a gente tem que fazer para Deus, diferente do que hoje em dia a gente está fazendo. Tem uma frase que eu queria que você, se quiser, depois você coloca lá no seu Facebook, é que nem o pastor Márcio sempre fala. A gente aprende com a mídia assim: compre agora no Natal e só pague no Carnaval. Mas com Deus é assim: pague agora e receba o melhor no meu tempo. Vocês entenderam? A gente tem ouvido direto, agora final do ano a gente ouviu, é o seguinte: compre agora e só pague daqui a 6 meses, pague a primeira parcela, não sei o que, o pessoal fica endividado até o próximo Natal. Só que com Deus não funciona dessa forma. Deus, ele exige agora. O seu preço, ele começa agora, nesse momento. Assim como um dia eu paguei um preço por um relacionamento pela minha esposa, você também precisa pagar um pelo seu casamento, pela pessoa que vai passar o resto da vida do seu lado. Você precisa pagar preço. Se você quer uma situação financeira abençoada, ainda não deu certo, não culpe ninguém, pague o preço necessário por isso. Estude, batalhe, lute, Deus, ele vai te abençoar. Mas não fale que você vai dar só se Deus te abençoar. Se num pouco fores fiel, no muito o Senhor te colocará. A palavra de Deus é clara para as nossas vidas. E aí sabe o que aconteceu nesse momento com Davi? Davi, ele era aquele homem que ele se reportava na presença de Deus. E o que aconteceu é que Davi teve essa direção, e nós lemos na palavra, Deus disse: Davi, presta atenção, constrói um altar para mim. E Davi construiu esse altar. E Davi, ele colocou a vida dele nesse altar, e ele apresentou aí o coração dele, e apresentou a adoração dele ao Senhor. E a palavra diz que desceu fogo nesse altar, consumiu o holocausto, e aí Davi foi abençoado. E aí a vida daquelas pessoas foi abençoada e a peste cessou. Por isso eu queria te convidar para que você ficasse de pé. Aplaude o Senhor. Entenda um negócio: Deus não chama desocupados, Deus chama ocupados. Eu tenho um exemplo claro da minha vida. Um dia eu estudei muito, e eu me pós-graduei, eu me certifiquei no exterior, eu fiz um monte de coisa. E depois que eu comecei a servir nesse local, o que aconteceu é que eu perguntava para o Senhor, Deus me deu um chamado muito claro, e era dele. E eu falei assim: Senhor, por que eu estudei, por que eu perdi tanto tempo? Eu disse não para Ti durante tanto tempo. Eu estudei, batalhei, planejei um monte de coisas na minha vida, e eu cheguei aqui, mudou tudo, meus planos mudaram todos. Hoje primeiro olho os Teus planos, e agora eu deixei de lado tudo aquilo que eu havia planejado. E alguns anos se passaram, e um dia eu estava nesse estacionamento, que ele era bem menor do que isso, e o pastor Márcio, ele me chamou e ele falou assim para mim: meu filho, eu quero te dizer um negócio, eu vou investir muito em ti, porque eu acredito muito que Deus tem algo maravilhoso para ti, por isso que eu honro meu pastor.
Sabe por quê? Um dia eu acredito, ele falou para mim, um dia eu acredito que Deus ele te fez estudar bastante, porque Ele queria usar tudo isso que um dia tu aprendeste para que tu pudesse pregar para qualquer tipo de pessoa nesse local. Eu não falo como aquele que quer ser soberbo nesse momento, tanto que eu dificilmente falo sobre isso. Mas eu quero te dizer que Deus está preparando, através do preço que você está pagando, nada é em vão. Entenda que nada é em vão. Se ainda não aconteceu, é porque no tempo de Deus vai acontecer. Deus ele está preparando a tua bênção, e a tua bênção vai ser linda, ela vai ser maravilhosa. Só apresenta a tua vida no altar. Uma hora o fogo vai descer, vai consumir o teu sacrifício, porque se tem lenha, se tem fogo, tem que ter sacrifício. E Deus ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Para finalizar, e eu pudesse orar pela vida de vocês, eu queria ler uma palavra. Algumas coisas, por exemplo, aconteceram na minha vida. Da última vez que eu preguei para vocês, por exemplo, isso serve de exemplo. Eu sei que a gente até está um pouco adiantado no horário. Eu preguei para vocês e falei que eu e a Gabi, a gente tinha sido extremamente abençoado. E a Gabi estava grávida. E a minha esposa, ela perdeu o filho. E ontem a gente ficou sabendo. E aquilo, logicamente, a gente vestiu pano de saco mesmo, a gente ficou mal, a gente sofreu, hoje a gente ainda sofreu. Só que um negócio eu falei para o Senhor, e hoje Deus ministrou tão forte na minha vida. E eu estou falando isso por uma coisa, eu estava falando para a Gabi quando a gente estava vindo para cá. Eu sei que o Senhor, Ele quer usar isso. Eu não sei de que forma, mas eu sinto no meu espírito que Deus quer usar isso. Eu não sei o quanto você sofreu no ano de 2014, mas eu quero te dizer que o ano de 2015 vai ser totalmente diferente. Deus ele vai agir na tua vida, e a palavra que Deus me deu e que eu quero te dar está lá em Abacuque 3, 17, 19, que diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu profetizo isso na tua vida. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Deus e Pai, em nome de Jesus, longe de nós, Deus, acrescentar um côvado às nossas estaturas, Deus. Longe de nós, Deus, acrescentar uma medida sobre as nossas vidas, Deus. Do pó nós viemos e ao pó nós tornaremos, Deus. Nós não conhecemos os teus caminhos, até porque tu nos dizes que eles são mais altos do que os nossos, e os teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos, Deus. E por isso, Senhor, muitas coisas tu nos deste, muitas coisas tu nos tiraste. Louvado seja o teu nome, Senhor. E exultaremos a todo momento, meu Deus, no Deus que tu é, grandioso tu és, Deus. Por isso nós declaramos, Deus, que ainda que nós possamos ter tido tristezas, Deus, no ano de 2014, nós profetizamos que esse ano de 2015 é o ano da vitória, Deus. É o ano da bênção, é o ano do teu favor, é o ano da tua graça sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós somos gratos, nós agradecemos e nós recebemos o teu favor e a tua presença. Não te afasta de nós de um momento, meu Deus. Senhor, e olha para o nosso coração, porque nós queremos cada vez mais de ti, em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja comigo e com você, agora e para todo sempre. Amém. Aplaude o Senhor. Glória a Deus.